E eu comprei recentemente um livro que foi lançado há pouco tempo, da editora Paulinas, você sabe, uma editora católica, cujo título é Teologia e Ciências Naturais, de um doutor em teologia, formado em física, Eduardo da Cruz. Um dos capítulos aqui me chamou muito a atenção, que foi escrito por um canadense chamado Stephen Engler. Esse doutor em ciências da religião, Stephen Engler, esteve no NASP quando eu estava lá fazendo mestrado. E nós conversamos um bom tempo, porque ele estava fazendo pesquisa pela CAPES, e ele publicou então a sua tese sobre o criacionismo no Brasil. E eu gostei do trabalho dele, foi bastante neutro, tanto quanto possível, foi muito acadêmico, muito correto, e eu achei interessante o que ele escreve aqui no capítulo que lhe coube, nesta obra que foi escrita por vários doutores, justamente sobre o criacionismo. Eu quero compartilhar com vocês alguns trechos aqui dessa obra, repito, uma publicação católica, e diz aqui o autor então: uma das denominações mais importantes no desenvolvimento do criacionismo foi e ainda é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta denominação evangélica surgiu em meados do século XIX e se tornou a maior de várias denominações adventistas que resultaram da fragmentação do movimento milenarista, nós chamamos de milerita, né? Depois do grande desapontamento de 1844. E diz mais: enfatizando a leitura literal da Bíblia, base para a sua afirmação de que o sábado seria o verdadeiro dia de repouso, ordenado por Deus, Ellen White e outros fundadores afirmaram que o mundo teria sido criado em 6 dias literais. Mais adiante, ele fala assim, aí já com respeito ao criacionismo no Brasil, e a primeira pesquisa acadêmica feita sobre esse tema, criacionismo no Brasil. Pena que não foi um dos nossos acadêmicos, né? Mas que bom também que alguém de fora se enveredou por esses caminhos e descobriu coisas interessantes, como, por exemplo, a história do criacionismo no Brasil está fortemente vinculada, mais uma vez, à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira obra brasileira que tratou do criacionismo foi publicada em 1919. Sabiam disso? Sabem quem que escreveu essa obra? Vou dar uma pista. O título é O Sábado. Guilherme Stein Jr. E ele foi a fonte realmente, né? E de fato, é correto. A primeira obra criacionista no Brasil remonta a 1919. Então ele diz, e aqui eu fiquei, confesso, levemente envaidecido, mas preocupado também. Ele fala assim: entre os criacionistas adventistas mais importantes no Brasil estão o jornalista Michelson Borges, os membros do NEO, que é o Núcleo de Estudos das Origens, né? Incluindo a bióloga a doutora Márcia Oliveira de Paula e o físico Urias Takatoy. E no segundo Centro Universitário Adventista, em Engenheiro Coelho, o biólogo Roberto César de Azevedo, o arqueólogo teólogo Rodrigo Pereira da Silva e o engenheiro geólogo Naor de Souza Júnior. E ele menciona também, em 1972, o engenheiro, professor universitário e adventista Rui Carlos de Camargo Vieira fundou o quê? A Sociedade Criacionista Brasileira, SCB, e a Revista Criacionista, sob a direção admirável de Vieira, que a SCB continua até hoje como a mais importante fonte de publicações e organizadora de eventos criacionistas no país. Interessante, não? Eu disse que fiquei preocupado porque, como eu estou aqui na lista, eu acho que eu vou ser um dos primeiros a ser preso aí. Mas tudo bem. Eu fico feliz com essa admissão de estudiosos de que a nossa igreja, ela é realmente o movimento que mais defende atualmente o criacionismo no mundo. E no Brasil, inclusive, né, claro. E eu percebo, com base nessas pesquisas e no que tem acompanhado na mídia ao longo desses anos, que realmente essa polarização tem se intensificado cada vez mais. De um lado, a imensa maioria do cristianismo defendendo a teoria da evolução. Os próprios católicos, né, que publicaram este livro aqui, são evolucionistas teístas. Embora acreditem em Deus,
eles creem que Deus tenha dado o start, né, ali, tendo criado, quem sabe, a primeira forma de vida, e ela então vai evoluindo e assim por diante. Isso é a evolução teísta, com a qual não podemos concordar, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é inspirada por Ele, né? E devemos levar em consideração o Gênesis como um livro literal, historicamente literal. Haveria uma série de contradições se tentássemos acomodar evolução e criação. De outro lado, então, está essa minoria, esses remanescentes, de uma ideia que não remonta ao século XIX, na verdade, né? Remonta ao Éden. Essa é a verdade. Adão era criacionista. Noé era criacionista. Abraão, Moisés, Jesus Cristo, seus seguidores. Então, o criacionismo não é um movimento norte-americano, nascido no fundamentalismo, como alguns querem dizer, não é? Ele é bíblico. E como nós cremos na palavra de Deus, e somos bíblicos, nós cremos e somos criacionistas. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, verso 32, que é o texto com o qual quero começar nossas considerações aqui, na palavra de Deus. João capítulo 8, verso 32. Um texto que sempre, desde que me tornei criacionista, me chamou a atenção. Jesus diz assim, de forma muito clara e direta: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu creio que daria para fazer uma semana de oração só em cima desse texto, desse verso. Mas eu quero extrair aqui apenas 3 ideias esta manhã. Primeira, é o fato de que a verdade existe. E Jesus não faz assim, não usa de rodeios para afirmar isso, ele vai ao ponto. Vocês vão conhecer a verdade. Então a segunda ideia é justamente a de que ela existe e pode ser conhecida. Vocês vão conhecer. E a terceira ideia desse texto é: a verdade liberta. Não é novidade para nós que hoje a ideia que domina aí os meios acadêmicos, né, é o relativismo, né? Fica até difícil ensinar certas ciências, né, com esse pensamento aí. Mas o relativismo em si, ele é autocontraditório, como alguns autores têm apontado, né? Você sabe disso. Porque eles afirmam algo que é absoluto para tentar negar os absolutos, né? Se você perguntar a alguém que diz assim, olha, verdades absolutas não existem, e essa que você acabou de dizer, é uma verdade ou não é? A pessoa vai ficar numa enrascada, né? Porque ela vai ter que, para ser coerente com a sua ideia, dizer, não, a minha também não é. Então pode ser que existam verdades absolutas, né? E tentando então escapar para o outro lado, ele diz, a minha é. Então você acabou de provar que existem verdades absolutas, né? A verdade é que eles querem dizer o seguinte: não existem verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Essa é a ideia. Então existem, sim, pelo menos as deles, né? As verdades deles. Nós cremos que a verdade efetivamente existe, porque ela não é uma ideia, não é uma filosofia, ela é uma pessoa. E seria um absurdo Cristo não ser Deus, se ele dissesse, ele tendo dito isso, né? Eu sou a verdade. Se ele fosse apenas um profeta ou um ser humano qualquer, isso seria muito absurdo. Mas como cremos que ele é Deus, ele pode dizer isso. Eu sou a verdade. E a verdade liberta. De que coisas a verdade nos liberta? Me ajudem. Da mentira. Automaticamente, né? De que mais? Do pecado, porque ela é Jesus, né? Do que mais? Da falta de esperança. E até do relativismo, né? Que é um solo, é uma areia movediça, não dá para se sustentar sobre esse solo do relativismo, mas nós temos um fundamento, e se quiserem nos chamar de fundamentalistas por isso, eu aceito, porque nós cremos num fundamento sólido, num firme fundamento, que é Jesus Cristo. Eu quero então, nesta manhã, testemunhar. Como não fazer isso, né? De que coisas a verdade Jesus me libertou? Um darwinista que até meus 18 anos, 19, acreditava e sustentava essas ideias. Li muito sobre isso na minha infância e juventude, né? Ali na tela está o cientista que inspirou meu nome. A minha mãe, quando folheava, estava grávida de mim, folheava uma enciclopédia científica chamada Ciência Ilustrada. Tem até hoje lá em casa guardado esses livros. E ela se deparou com esse senhor aí, chamado Albert Abraham Michelson.
Ela não sabia que a pronúncia era essa, mas gostou do sobrenome dele e colocou em mim como nome. E disse que era Michelson. E as mães é que dão, né, o som do nome e ficou assim, Michelson, mas é Michelson. Quando, já na adolescência, eu folheando esse livro, descobri que o Albert tinha sido o primeiro físico Nobel, primeiro Nobel de Física nos Estados Unidos, eu fiquei muito feliz, né, de saber disso. E eu percebi que os nomes influenciam as pessoas ainda hoje. No tempo dos hebreus, né, eles tinham muito isso em vista, né, quando colocavam nomes nas crianças, sonhando já com o rumo da vida dela, né. Minha mãe não é judia, mas sem querer acabou também dando uma contribuição para esse gosto que eu tenho por ciência. Quando eu descobri que ele é um cientista importante, só para você ter uma ideia, você conhece Einstein, né? Mas o Michelson ajudou o Einstein também, tá? O Michelson calculou a velocidade da luz pela primeira vez na história. 300 mil quilômetros por segundo, arredondando, né? Ele provou que o tal do éter luminífero não existia. Era uma teoria vigente na época. E ele derrubou a teoria, provando cientificamente que ela era falsa. Então, eu gostei de saber essas coisas. E aí, como eu disse, né, o meu gosto por ciência se aguçou. Com 9 anos de idade, eu pedi para os meus pais de presente de Natal um microscópio. E sonhava em ser cientista, né? Depois, claro que os rumos da minha vida mudaram, daqui a pouco eu vou contar porquê, né? Mas essa ideia de gosto pela ciência e tudo mais sempre esteve muito forte na minha vida. Só que eu nasci num lar católico e, como tal, era evolucionista. Todos os livros científicos que eu lia me mostravam essa ideia da evolução no mar primitivo, ali tendo surgido uma forma de vida rudimentar que foi evoluindo aos poucos, ao longo de milhões e milhões de anos. Me deparava com essa clássica ilustração que é forjada, que não tem nada de científica, né? É algo totalmente... reflete uma ideia, né? É metafísica e não real, mas isso estava nos livros que eu lia, nas revistas que eu costumava ler também. Fui assinante da Super Interessante desde a sua origem, por muitos anos, depois cancelei a assinatura. Mas, enfim, essa era a minha mentalidade. Evolucionista, dos pés à cabeça. Para provar para vocês que isso é um fato, eu quero mostrar aqui a capa do primeiro livro que eu escrevi na vida. Eu tinha 15 anos e aí pedi aos meus pais de presente uma máquina de escrever. Lembra disso? E passei minhas férias de verão escrevendo um livro. O livro se chama Projeto Alfa. Eu tenho só o original, nunca foi publicado, graças a Deus, porque além de não refletir mais o meu pensamento, é muito ruim. Então ficou por lá mesmo, arquivado, e quem sabe um dia eu mostro para meus filhos nessa história aí, mas por enquanto ainda não mostrei. A ideia é de um personagem que seria o próximo passo da evolução humana. Olha que ideia, né? Mas era isso, esses eram os meus pensamentos, né? Era a minha cosmovisão. Evolucionista teísta, eu também cria em Deus nesse momento ainda. Esse eu não empresto, não adianta pedir, não dou, eu posso emprestar esse aqui, ó. Aí sim, esse reflete meu pensamento atual. Esse livro, eu tenho um carinho especial por ele, porque nesse livro, História da Vida, eu coloquei ali a minha transição. Quais foram os argumentos que me convenceram a abandonar o darwinismo e me tornar um criacionista? Esse eu empresto, eu dou e vendo, principalmente, né? Está lá na Casa Publicadora Brasileira, à disposição de vocês. Quando eu tinha lá os meus 15 anos, eu fui convidado por uns amigos a participar de uma encenação de Natal na Igreja Católica. Eu era meio tímido, mas me disseram que eu não ia fazer nada, era só fazer o papel de rei mago. Eu só ia levar um presente para Jesus e sair. Assim eu topei. Não, tudo bem, não precisa falar nada, eu aceito. Mas isso foi a porta de entrada para um mundo que fez diferença em minha vida também. Grupo de jovens católico. E eu participei desse grupo de jovens. Com o tempo fui me desenvolvendo, me tornei presidente do grupo, participava de vários eventos católicos ali na Diocese de Tubarão, no sul de Santa Catarina. Só que a teologia, que naqueles tempos, né, fim da década de 80, começo de 90, ainda imperava aqui na América do Sul, era a teologia da libertação. E o nosso grupo de jovens era muito envolvido com esse tipo de movimento social. Fazíamos uma série de programações, assim, e o nosso mentor intelectual era o Leonardo Boff, ex-frei católico, né? Pra você ter uma ideia, olha só, as campanhas da fraternidade naquele tempo eram assim, com temas
que tinham que ver com justiça social, trabalho, solidariedade, enfim. Era uma igreja muito focada na política. Não precisa nem dizer que hoje a maior parte desse pessoal está totalmente frustrada, né, com a realidade que hoje está aqui instalada em nosso país. As pessoas que nós apoiávamos naquele tempo, né, para serem presidente, para serem os políticos que iriam trazer a justiça ao nosso país, se provaram tão corruptas quanto as que as precederam. Isso foi uma decepção total para nós. Tanto é que alguns dos meus amigos daquele tempo hoje são ateus. Outros perderam contato com a igreja e alguns foram para movimentos pentecostais, se espiritualizaram, deixando de lado totalmente sua veia politizada. Foi isso que aconteceu, lamentavelmente. Graças a Deus, pouco depois dessa fase, Deus me encontrou e me mostrou um rumo, uma direção, um conflito cósmico muito maior, muito mais amplo do que aquela visão estreita que nós tínhamos de um conflito trabalhista, que na verdade é um detalhe no grande quadro, né? Mas eu não sei onde estaria hoje se Deus não tivesse me encontrado numa fase muito crítica de minha vida. Essa praia, que não chega nem aos pés, eu sei das praias aqui da região de Espírito Santo, Rio de Janeiro e tudo mais, né? Ela fica no sul de Santa Catarina. Também não é bonita como as praias de Florianópolis, norte de Santa Catarina, mas é o que nós tínhamos ali em Criciúma. Meus pais tinham uma casa de verão ali, na Praia do Rincão, e todo o verão nós íamos passar as férias ali. E eu gostava sempre de caminhar ali ao fim da tarde, naquela praia, e apreciar o pôr do sol. Quando o sol se punha, eu me deitava na areia e ficava olhando para o céu, esperando que as estrelas aparecessem. E muitas vezes, eu me lembro bem, de que muitas vezes eu ficava ali olhando para o espaço, para o céu estrelado, e me perguntava, né? Aquelas perguntas clássicas, de onde vim, para onde tudo isso está indo, por que eu existo? E outra, de onde veio tudo isso? Como eu disse, eu gostava de ler, né, sobre ciência, sobre astronomia e outros temas, outras áreas, e eu sabia alguma coisinha sobre as leis que regem o universo, a ordem que é necessária para que tudo isso funcione perfeitamente, tão bem quanto um relógio. Aliás, a gente ajusta os relógios pelos movimentos astronômicos, né? E eu pensava, mas como que uma explosão, ou uma grande expansão cósmica, poderia ter dado origem a um universo tão afinado, tão finamente ajustado? Não fazia sentido. Explosões geram caos, não ordem. Aí eu voltava para a minha religião, minha teologia, e ela não me fornecia respostas, porque era só social, política. Me voltava para os livros e não encontrava respostas, porque eles me diziam que tudo era fruto do acaso, né? Naturalismo filosófico. Como encontrar respostas? E eu ficava ali fundindo a cabeça um bom pedaço da noite. Não encontrava respostas. Sabe, irmãos, o inimigo, ele... Antes de falar do inimigo, deixa eu ler esse trecho aqui que é interessante. Esse livro eu li faz uns 2, 3 anos, de um ex-ateu chamado Ravi Zacarias. Se você encontrar livros desse homem, leia, viu? Muito bom. Era um ateu, indiano, estudava filosofia, e um dia, lendo Albert Camus, ele concluiu que a filosofia nos leva para uma encruzilhada. Vale a pena viver ou é melhor morrer? Olha a encruzilhada, hein? E ele concluiu, com base nas mazelas que ele via ao seu redor, que era melhor realmente tirar a vida. Tentou se suicidar e não conseguiu, graças a Deus. No hospital, deram-lhe uma Bíblia de presente. E ele não tinha o que fazer ali, não tinha o que ler, começou a ler a Bíblia. E ali ele se encontrou. Ele pôde realmente encontrar um rumo para a sua existência e percebeu que a encruzilhada não é essa. A encruzilhada consiste em aceitar a verdade que liberta ou rejeitá-la. Isto. E ele então se torna um cristão, apologeta, defensor da fé cristã, que escreveu já muitos livros muito interessantes, entre os quais A Morte da Razão. E na página 21, eu encontrei ali uma citação que simplesmente resumia aquela fase que eu atravessava na minha juventude. Ele diz assim: o secularismo vivido na Europa e exportado para o mundo, eu acrescentei ali, bem como a religião focada na política e no relativismo, deixa o interior do indivíduo arruinado e o torna vulnerável a todo tipo de crença. Ao contrário do que pensam alguns ateus,
Deixar de crer em Deus não liberta o ser humano, o fragiliza. Essa é a verdade. Sabe aquela frase feita, né? Mas que é a pura verdade? Deus nos criou com um vazio do tamanho do infinito no coração, e só o eterno, só o infinito pode ocupar esse vazio. Isso é verdade. Não é frase feita, não é máxima popular, é real. Salomão escreveu isso em Eclesiastes, né? Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Aquelas perguntas que eu fazia na praia, de onde eu vim, para onde eu vou, eram simplesmente o eco da alma, esse vazio querendo ser preenchido. Mas eu não encontrava algo que preenchesse, ou alguém que fizesse isso. E eu estava vivendo essa situação, fragilizado, vulnerável. E nessa fase, o inimigo, então, tentou preencher com algo que não preenche. Nada que o inimigo ofereça preenche esse vazio. Nada. Nem prazer, nem poder, nem dinheiro. Muito menos teologias e filosofias que não sejam com base na palavra de Deus. E então, eu me deparei, não me lembro como, com livros de parapsicologia. Eu jamais aceitaria, por exemplo, coisas como cartomancia, necromancia, astrologia, porque, como eu disse, eu tive uma vacinação científica antes disso. Eu não aceitava pseudociências, crendices, né? Mas a parapsicologia me pareceu científica. E aí é que eu digo que o inimigo é astuto, porque ele tem um prato para cada tipo de gosto, né? Para cada preferência, mas a mentira é a mesma. E a parapsicologia me parecia, eu participei depois de um curso de parapsicologia, e ali o palestrante falava com desenvoltura e explicava coisas que pareciam inexplicáveis, como telepatia, telecinese e outras coisas mais. Fenômenos que a ciência não provia explicações. E foi justamente nessa fase, então, que Deus, creio que Ele deu um basta, porque eu estava indo meio longe nessa história de buscar a verdade. Lá em Criciúma, o que mais chegava perto da minha vontade de ser cientista era o curso técnico de Química numa escola técnica que existe lá até hoje, né? E eu então me matriculei nesse curso. E fui estudar Química no ensino médio. No curso de Química, eu descobri duas coisas. Antes de contar a primeira e mais importante, deixa eu contar a segunda. Resolvi criar no colégio um jornalzinho. E escrevendo ali o jornal e participando disso é que eu percebi, eu acho que eu quero ser jornalista, não quero mais ser cientista não. Mas quem sabe um jornalista dá super interessante, um jornalista científico. Era meu sonho, né? Que coisa, né? Quem sabe trabalhar na revista, na Galileu não existia ainda, né? Mas havia outras revistas científicas por aí. A própria Super Interessante naquele tempo era mais séria, né? Não era uma revista tão pop como é hoje, tão superficial. Esse era meu sonho. Escrevendo o jornal, encontrei minha vocação. A primeira coisa que realmente trouxe um tremendo impacto e mudou minha vida foi conhecer esse jovem ali, chamado Vanderlei, que hoje é bibliotecário no IACS, lá no Rio Grande do Sul. Um dia eu estava discutindo com um colega de classe, um testemunho de Jeová, sobre, olha só o tema, a divindade de Cristo. E eu queria provar para esse rapaz, embora eu não conhecesse a Bíblia, que Jesus só podia ser Deus. Porque como é que você pode entender que Deus, o Criador, tenha criado um ser menor que ele para morrer pelo ser humano e que esse Deus é amor? Eu não aceitava isso, pela lógica mesmo, né? Eu só aceitava um Deus de amor se ele tivesse vindo aqui morrer por mim. E a gente que é pai sabe muito bem disso. Imagina a sua casa pegando fogo, aí você chega para o vizinho e diz, vai lá salvar meu filho, ele está no fogo, eu não quero ir lá, estou com medo. Que pai faria isso? Ou você não entraria nas chamas para salvar seu filho? Eu não conseguia entender como esse testemunho de Jeová entendia dessa forma, que Deus criou um semideus para vir aqui morrer pelos seres humanos. Vai lá morrer por eles porque eu não estou a fim de ir. Quase isso, né? Só que eu não conseguia provar pela Bíblia, eu não conhecia a Bíblia. Aí o Vanderlei se aproximou de nós, se intrometeu na conversa e começou a me defender com a Bíblia. Eu achei aquilo interessante, mas ele é crente e está me defendendo. Que legal. Depois de algum tempo, o testemunho de Jeová se afastou e ficamos os dois ali conversando, o Vanderlei e eu. Conversa vai, conversa vem. Ele me convidou, me desafiou a conhecer o Apocalipse. Michelson, você gostaria de estudar o Apocalipse? Aquilo mexeu profundamente comigo. Sabe por quê? Anos antes, eu tinha lá acho que meus 12, 13 anos. Você sabe disso, naquela época estávamos vivendo a Guerra Fria, né? E o mundo estava à beira da destruição. A cada dia era um medo, né? De uma bomba atômica. Estados Unidos, União Soviética ali, se ameaçando com um arsenal tremendo de bombas atômicas.
E nessa idade de 12, 13 anos, um grupo de amigos, nós nos reuníamos na biblioteca da escola e tentávamos entender o Apocalipse. Veja que coisa interessante. Abrimos o Apocalipse para tentar entender o que ia acontecer com o mundo. Tínhamos medo. E aí, lendo ali Apocalipse 13, nós descobrimos que a besta teria poder na cauda e na cabeça e concluímos que era um míssil nuclear. Porque o míssil tem o jato nuclear, o jato ali na base e a ogiva na cabeça, né? Então só pode ser um míssil. Depois descobrimos que o poder da besta duraria 42 meses. E não é que pesquisando sobre a radiação nuclear naquele tempo, descobrimos que era mais ou menos esse o tempo que ela ficaria agindo sobre a Terra? 5 anos. E Ronald, alguma coisa Reagan, dava 666 também. Aí a conclusão era essa mesma. A besta é Reagan e a outra besta é um míssil nuclear. E eu pregava isso para a família, para meus parentes. E aí o pessoal falava assim, tem que ser padre esse menino, meu, sabe tudo de Bíblia. Sabia nada, né? Mas eu queria saber. Eu queria saber. Só que esse querer durou anos. Fiquei aguardando. Até que um dia, no ensino médio, chega esse rapaz e faz a pergunta que eu tanto queria. Né? Você quer conhecer o Apocalipse? Mas eu era orgulhoso. Eu era arrogante. Eu disse assim, como é que é esse negócio aí? Como é que é esse estudo? Olha, eu posso ir à sua casa? Não, à minha casa você não vai. Bom, eu posso te entregar então umas apostilas, uns guias de estudo? Bom, assim eu posso fazer, mas eu vou levar para minha casa, sozinho, vou pegar minha Bíblia Paulinas, e se não estiver de acordo aqui, eu não aceito. Tudo bem, ele disse, pode levar. E comecei a fazer o estudo Revelações do Apocalipse. Cada lição que eu fazia era um impacto tremendo. Eu me lembro até hoje, assim, de como o Espírito Santo falava ao meu coração naqueles momentos, sozinho no meu quarto, lendo a Bíblia com aquelas guias de estudo. Eu queria provar para o Vanderlei que ele estava errado. Eu é que percebi que eu estava errado. Mas mais importante que isso, percebi que havia respostas para aquelas dúvidas que não calavam dentro de mim. Foi assim que eu conheci o criacionismo. Foi assim que eu conheci Cristo, o Criador do universo, e foi assim que eu descobri de onde eu tinha vindo, para onde eu estava indo e quem eu era. Foi maravilhoso, irmãos. Talvez você que tenha nascido já na igreja, aí está a foto do meu batismo, né? Foi em dezembro de 91, lá em Criciúma. Você talvez que tenha nascido na igreja adventista, ou que já esteja há muitos anos, né? Talvez não avalie a importância da descoberta de Apocalipse 14, 6 e 7, por exemplo. Descobrir que você não é fruto do acaso, mas que você foi carinhosamente planejado por um Deus que tem um plano para a sua vida. Isso é tremendo para quem antes não tinha essa noção. Foi algo que mudou radicalmente minhas convicções, minha forma de pensar e me trouxe esperança. Isso que é o mais importante. Então, talvez você possa entender por que eu sou tão teimoso em defender o criacionismo hoje. Porque eu sei que tem muita gente que, como eu, está por aí sem respostas, precisando de uma resposta. E eu sei, eu creio, eu acredito profundamente nisso, que o criacionismo bíblico é a resposta para essas pessoas. E se Deus me der forças, vou defender isso até a morte. Quer ela venha cedo ou não. Mas que nós todos façamos isso, né? Oferecer resposta a Tomés, que estão por aí hoje, tateando no escuro, mas que são sinceros, que querem encontrar um caminho para a vida, um rumo para a sua existência, e uma visão de mundo que se encaixe, que faça sentido, e que dê paz, afinal. Isso para mim é o criacionismo. Deus, Ele usou comigo pelo menos 2 linhas, grandes linhas assim, axiomas, né, argumentativas, para me mostrar que realmente a palavra de Deus, a Bíblia e a ideia do criacionismo são realmente a verdade, que liberta. A primeira delas, conhecemos bem, é a revelação natural, lá em Romanos 1:20, você sabe de cor esse texto, né? O que Paulo diz lá? Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua própria divindade, claramente, olha o que Paulo diz, hein? Claramente se reconhecem, desde quando? Desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio de quê? Das coisas que foram criadas. Gente, isso aqui nada mais é do que design inteligente, você percebe? Claro que no tempo de Paulo essa teoria não existia com esse nome, mas isso é design inteligente, ou seja, partir das evidências para o autor, partir das digitais para o dedo do autor das digitais. É praticamente ciência forense, né? Os investigadores criminais, quando chegam à cena de um crime,
Claro que o criminoso não está mais ali, né? Geralmente, ele se evadiu, como diz a polícia, né? Mas os investigadores competentes conseguem chegar até o criminoso como? Usando o quê? As evidências digitais, fio de cabelo, DNA e por aí vai, não é? Então, não precisa estar ali o agente inteligente que causou aquela coisa. Mas com as evidências em mãos, podemos chegar a ele. Não estou comparando Deus com um criminoso, não é isso. Mas a ideia você já captou. Nós podemos, por meio das evidências, chegar a Deus, o Criador. Se não fosse assim, não haveria ciência forense. Um testezinho para vocês aqui, ó. Observe aquela foto. Se eu lhes perguntasse, e eu vou perguntar, essa escultura, ela é resultado de causas naturais ou de um design inteligente? O que você me responderia? Que óbvio, né? Um adolescente responderia, duh. Tá bom, é design inteligente? Agora me deem, vamos brincar assim, ó, eu sou o cético agora e você é o crente. Faz de conta que eu nunca tenha visto fotos de gente construindo, esculpindo, faz de conta que não existissem registros, só houvesse essa escultura. E eu insistisse em dizer, não creio. Para mim foi o vento, foi a chuva, ao longo de milhões e milhões de anos que esculpiram esse negócio aí. Como você argumentaria comigo, tentando me mostrar que isso aí não pode ser fruto de causas naturais? O que você diria? Vamos lá? Detalhes. O que mais? Como? Boa. Por que não continua acontecendo esse fenômeno em outras rochas? É algo único, né? O que mais? O que tem aí que jamais seria fruto de causas naturais? Vamos encurtar a história. Há informação aí? Há ou não há? Sim. Há informação. Você tem aí rostos humanos. Essa informação é complexa? O que você acha? Sim. Não é apenas um rosto, são 4. A informação é complexa. E essa informação é específica? Sim ou não? Sim. Não são apenas 4 rostos, são rostos de pessoas que existiram. E, gente, não existe nenhum processo natural na natureza aí que dê origem à informação complexa e específica de forma natural. Sempre vai ser necessário uma fonte inteligente que proveja essa informação. Sempre. Por isso que vocês naturalmente resistem à ideia de que isso aí pudesse ser fruto de causas naturais, porque aí você tem muita informação complexa e específica. É só um exemplo, né? Vou dar mais um aqui, bem banal. Você está caminhando lá para o Copacabana, a praia do pastor que estava aqui agora há pouco, né? O distrito dele, né? Ou qualquer outra praia, e você se depara com uma frase escrita na areia. Vem um surfista brincalhão ou um pescador maroto e diz assim, amigo, você está olhando para essa frase aí, essa palavra, mas isso aí foi o mar isso aí apareceu aí por acaso. Mas como assim apareceu? O mar foi batendo aí, o vento foi soprando e organizando as partículas de areia, de forma que agora temos aí uma frase, uma palavra. Não pode, você vai dizer, é impossível. Tá, mas foram milhões de anos, o mar batendo aí. Você acha que dá? Isso é uma informação insignificante, mas mesmo assim não aconteceria. Agora, vamos parar com brincadeira, vamos falar de coisa séria. E eu corri demais aqui. Porque a vida é coisa séria, a vida é coisa de profissional, sabia? Então vamos comparar com outra coisa. Vamos pegar aqui uma forma de vida que alguns dizem que é muito simples. E eu discordo dessa frase, aliás, eu risquei do meu vocabulário esse negócio de uma simples forma de vida, porque não existe isso. Ameba. Só no núcleo da ameba existe informação equivalente aos 30 volumes da Enciclopédia Britânica. Lembra da Enciclopédia Britânica, quando era em livro ainda? Agora com aplicativos, né, a gente não tem tanta noção de volume de texto, né? Mas no tempo que era ainda em papel, ela ocupava um pedação da estante, a Barça, né? Núcleo da ameba tem tanta informação quanto uma Barça inteira. E em toda a ameba tem tanta informação genética quanto 1000 enciclopédias britânicas. E aí? O que você acha da ameba? Eu até brinco por aí dizendo assim, se alguém chamar você de ameba, fique bem feliz. Porque você pode dizer assim, ok, eu sou complexo mesmo. Reverta o argumento, né? Eu sou ameba. Sim, sou muito complexo, tenho muita informação.
Não existe simples forma de vida. Agora, vamos fazer um salto aí de novo na questão da complexidade. Pensa no genoma humano agora, no DNA, no seu programa. Segundo Bill Gates, o DNA é o programa mais... qual foi a palavra que ele usou? Eu posso errar agora, mas a ideia é essa. É o programa mais complexo que roda por aí. Bill Gates disse isso, DNA. Veja só, se fosse impresso como listas telefônicas, aqueles livrões espessos, né? O genoma humano formaria uma pilha de listas telefônicas com a altura de 170 metros de altura, ou seja, pouco menos da metade, você conhece bem, do Pão de Açúcar, que tem 392 metros de altura. E aí? Isso é você. Essa é a informação que está contida dentro de você. Pesquisadores de Harvard conseguiram armazenar 70 bilhões de cópias de um livro, ou seja, 700 terabytes, ou, trocando em miúdos, 100 bilhões de DVDs. Sabe em quê? Num grama de DNA. Um graminha de DNA armazena 100 bilhões de DVDs. Quem é o maior encriptador, zipador de informação do universo? Quem? Deus. E hoje as pessoas pegam, quer ver? Uma pendrive, você não vai nem enxergar daí, olha o tamanho disso aqui, 16 GB, isso que não é nada. Pega um HD aí de 1 terabyte, não é nada. Pega 1 grama, que você não consegue nem ver, né? 1 grama de DNA, 700 bilhões de DVDs de informação. E isso existe há mais de 6.000 anos já. Ele chegou na frente há muito tempo, o Criador. Antes de inventar a informática, esse negócio de computação, código binário, Deus já sabia tudo isso. Aliás, eu tenho dito o seguinte, que se Deus fosse cobrar royalties por suas invenções, o ser humano estava falido. Não é verdade? Porque a gente só copia o que Deus fez e ainda nem chega lá. Eu tenho uma palestra em que eu comparo algumas estruturas, máquinas moleculares, com as coisas que o ser humano está fazendo hoje. Gente, não chega aos pés do que a mitocôndria faz, do que o complexo de Golgi faz, do que você faz a cada instante e nem pensa no que está fazendo. Porque, aliás, sabia que 70% do processamento mental é inconsciente, graças a Deus? 70%. Seu coração está batendo, você está pensando nisso agora? Vai pensar porque eu falei. Seu pulmão está aí inflando e soltando ar a cada instante. Você está concentrado nisso agora? Vai estar porque eu falei. Para de pensar, pode voltar a olhar para cá, porque isso é automático, gente. Se nós tivéssemos que processar tudo o que o corpo faz, a gente travaria na hora, não ia para lugar mais nenhum, não conseguiríamos funcionar. Agora Deus, em sua infinita bondade, jogou 70% disso tudo de forma inconsciente, funciona automaticamente, para que você tivesse 30% livres para fazer o que você está fazendo agora, só me ouvir. Não é bom? Deus não é bom? Então, olha, esquece computador, esquece... O pessoal fica fascinado com iPad, com Mac não sei o quê, essas coisas aí, né? Mas se eu te oferecesse um computador à prova d'água, você queria? Pode mergulhar com ele. Um computador bem resistente a pancadas. Porque eu tenho um lá em casa, de 3 anos e meio, bate a cabeça, cai e continua funcionando. Na boa. Um computador portátil que não esquenta, não precisa de ventoinha. Você quer comprar um? Quer? Não precisa. Você já tem um. Desde que nasceu, e esse computador funciona bem, e funcionava melhor ainda, quando foi criado lá há 6, 7 mil anos atrás. Para de se maravilhar com as coisas do homem, né? Quando você quiser se maravilhar mesmo, vá para o espelho e pense no que Deus fez. Pense em você como a maravilha que Deus fez. Entendeu? Muito bem. Alguns cientistas têm acordado para essa realidade. E não são poucos. Alguns talvez não tenham coragem, como esses aí tiveram, de se expor, porque podem perder emprego, podem perder verbas para pesquisas, e isso é fato. Não estou inventando porque a perseguição acadêmica existe. E eu já vivi isso na pele, de simpósios que foram cancelados em universidades públicas, quando souberam que nós éramos criacionistas, só por isso. E as palestras não seriam sobre Bíblia, religião, seriam científicas.
Então veja que a coisa é séria, o preconceito é muito forte. Mas o Dr. Francis Collins teve coragem. Ele era ateu e foi designado para dirigir o projeto Genoma. Só isso, tá? Em 10 anos, a proposta era mapear todo o genoma humano. Durante o processo de estudos, Dr. Francis Collins se rendeu aos fatos e disse: eu não aguento mais. Como eu posso continuar sendo ateu estudando tanta complexidade? Como eu posso estudar um código e dizer que não existe um codificador? Como eu posso estudar informação bruta, como estou vendo aqui, e crer que não existe uma fonte de informação? E ele então se torna um cristão. E escreveu o livro A Linguagem de Deus. Amém? Para mim isso é uma vitória de Deus, né? A pessoa não crê na Bíblia, não aceitar o Criador, mas Romanos 1:20 se aplicou à vida dela. Por quê? Os atributos invisíveis de Deus, isso aqui é bem invisível, tem que ser no microscópio, apontam para o Criador. E os sinceros se rendem às evidências. Aliás, Sócrates dizia isso, né? Siga as evidências, levem aonde levar. Isso é sinceridade intelectual. Seguir as evidências, levem aonde levar. Se as evidências te levarem a não existência de Deus, fazer o quê? Mas se te levarem a Deus, seja humilde e aceite os fatos. Agora, há pessoas que não são céticas de verdade, como dizem ser, né? Eu falei que eu fui cético num certo momento de minha vida, e ontem eu falei que eu sou adventista hoje porque eu sou cético. E não foi fácil aceitar certas coisas. Eu levei 2 anos e meio, isso não é mérito nenhum, eu sei, mas 2 anos e meio nessa história de pesquisar e investigar outras religiões e tudo mais. Só que eu já me deparei com muitos céticos pela metade por aí. Porque quando você pergunta assim para eles: amigo, você é cético mesmo? Eu sou cético. Você é cético de verdade? Sou, por quê? Você é cético em relação ao seu ceticismo? Aí eles param. Se você estiver errado, você está aberto a aceitar a crença? Não, então você não é cético. Você é um crente no ateísmo. Você já escolheu a sua posição. Você já tem um pressuposto, né? Você não é cético. Então, o Chesterton, né, um grande autor, aprecio muito, no século XIX já dizia isso, né? Quando você encontrar um cético que se diz cético, não tente fazer com que ele creia de imediato. Tente fazer com que ele exercite ainda mais o seu ceticismo, para que lá no fim das contas, quem sabe ele chegue ao ponto de duvidar de si mesmo. Aí começa a história. Aí você começa a argumentar em outra base, né? O outro cientista que teve coragem de manifestar publicamente isso foi o Anthony Flew. Ele faleceu faz poucos anos. Você tem uma ideia? Ele é tido como o maior filósofo ateu do século XX. Não é peixe pequeno, né? E escreveu muitos tratados sobre filosofia e ateísmo, enfim. Mas no fim da vida, Flew teve coragem de ser cético de verdade e reconsiderar suas ideias. E com base na ciência, não na religião que ele não aceitava, muito menos na Bíblia, ele conclui que Deus existe. E escreveu um livro que é um testamento, cujo título é bem interessante, né? Um ateu garante: Deus existe. Leia esses livros, se você encontrá-los, especialmente esse do Anthony Flew. Eu diria assim, que se você tiver um amigo ateu, seria bom começar com esse livro, porque o autor não usa a Bíblia. Ele parte do argumento cosmológico, do argumento teleológico, ele argumenta com bases filosóficas a respeito da existência de Deus, e ele chega a essa conclusão. Então, para alguém que é ateu, acho que é um bom começo, né? Você que está nos ouvindo também pela internet, por que não ler esse livro? E se não quer ler, por quê? Tem medo do quê? Desculpa eu ser assim tão agressivo, né? Mas aqui eu estou falando como alguém que já passou por isso também. Deixa eu recolocar isso com mais carinho. Leia. Leia isso. Você não tem nada a perder, na verdade. E se encontrar, tem tudo a ganhar. Acredite nisso. Anthony Flew, maior ateu, filósofo ateu do século XX, encontrou Deus na ciência. Fantástico isso. Há muitos outros exemplos, né? Mas enfim, o tempo corre aqui. Deixa eu falar de uma coisa que me impressionou tremendamente quando eu li esta revista, uma revista séria de divulgação científica, a Ciência Hoje. Claro, é evolucionista também. Mas esse artigo, quando eu li, eu falei amém no fim da leitura, embora seja um artigo totalmente científico, né? A grande pergunta é por que a mãe... Estamos falando de design inteligente ainda, tá? Eu comecei com a ameba, lembram? Passei para o DNA,
e quero terminar com a coisa mais maravilhosa que existe no universo para mim, a gestação de uma vida. E nesse artigo, são dois cientistas, eles abordam a pergunta, por que a mãe não rejeita o feto? Era para rejeitar. Porque 50% da bagagem genética do feto não pertence à mãe, é de uma outra pessoa. E seria muito natural que houvesse rejeição imediata daquele óvulo fecundado. Em alguns casos, um percentual bem baixo, graças a Deus, ocorre a famosa chamada eclâmpsia, né? Ou pré-eclâmpsia. Mas 90 e tantos por cento dos casos dá certo, gente. Mas não era para dar certo. Por quê? Eu vou resumir assim, de forma bem simples, né, o que elas falam ali, o que os autores falam de forma bem científica no artigo. Uma das primeiras coisas que se formam quando o óvulo é fecundado, é justamente a placenta. Por quê? Porque a placenta, ela cria dentro da mulher um universo fechado ali, isolado. É uma barreira. Por quê? Porque os anticorpos da mãe naturalmente vão querer destruir aquela célula estranha, como se faz, por exemplo, quando há implante de membros, né, de órgãos, né, transplante, é preciso usar drogas imunossupressoras para que a pessoa não rejeite aquele órgão estranho, né? Então a mãe tinha que tomar drogas também para poder manter aquele bebê em formação. Mas não precisa, por quê? Porque a placenta, ela serve como uma barreira protetora. Os anticorpos da mãe não entram ali naquele universo, naquele ambiente isolado. Porém, o alimento entra, o oxigênio também entra, porque precisa entrar. Que coisa, hein? Mas, digamos que um anticorpo da mãe eventualmente conseguisse romper a barreira placentária, o que aconteceria? Algo ainda mais tremendo. O sistema de defesa do bebê também se forma bem precocemente, antes de muitos outros sistemas. Se entrar um anticorpo da mãe, o sistema de defesa do bebê envia um outro anticorpo que vai não destruir, porque é da mamãe, ele vai se acoplar ao anticorpo da mãe e numa conversa química que deve ser mais ou menos assim, mamãe, não se preocupe, quem está aqui é seu filho. Ele desativa o anticorpo da mãe. Por isso que eu falei amém, quando eu li essa matéria. Sabe por quê? Porque esse é um tipo de sistema de complexidade irredutível. Ou seja, ele tinha que funcionar bem desde a primeira vez. Porque se não funcionasse, não haveria gente para contar a história depois. O primeiro bebê que eventualmente fosse criado por esse processo, que é um milagre, não poderia sobreviver até que esse processo evoluísse. Como explicar isso? Como explicar que todo esse sistema tão complexo, né, e interdependente já existisse desde o começo? Evolução não explica isso, porque ela funciona por etapas, do simples para o complexo. E isso é uma complexidade que tinha que ser assim desde o começo. Deus seja louvado. Davi diz que de modo tremendamente assombroso ele foi formado. Eu não sei se Davi entendia muito de embriologia, de sistema imunológico, né? Mas alguma coisa ele sabia, porque ele usou a palavra tremendo, assombroso. E não é assombroso isso? Para mim é. Tremendamente assombroso. Agora, convenhamos, algumas cenas da natureza parecem trazer uma certa contradição à ideia do designer inteligente. Na verdade, alguns questionam isso conosco. Como assim inteligente? Se o designer é tão inteligente, por que alguns animais matam outros para sobreviver? Por que o ser humano mesmo tem matado outros seres para se alimentar? Talvez não para sobreviver, porque nem precisaria, né? Mas enfim. Por que existe câncer e finalmente a morte? Que designer inteligente é esse? Eu gosto de ilustrar essa questão com uma estrutura que existe lá no meu estado, que foi inaugurada em 1926, a ponte Hercílio Luz, que liga o continente à ilha de Florianópolis. Como você sabe, essa ponte não é mais transitável, né? Hoje ela é apenas um cartão postal porque é uma ponte de metal sobre o mar. Com o tempo ela foi sofrendo a corrosão. E um dos elos de sustentação dela está danificado. Então ela só serve mesmo como enfeite hoje, né? Ninguém mais pode passar por ela. Agora veja só, é uma estrutura bacana, muito, revela um design inteligente, realmente revela isso, né? Agora, se eu lhe perguntasse, ou lhe dissesse, olha, essa ponte Pêncil, que parece ter sido projetada por engenheiros, né? Na verdade não é projetada, ela surgiu. Ela é fruto de causas naturais. Mas por quê? Porque ela tem um defeito. Você acharia minha explicação convincente? Tem um defeito, logo não foi criada. Claro que isso é falso, né?
Da mesma forma, eu posso dizer assim com respeito à natureza. Olha, a natureza revela muito design inteligente, mas há um defeito ali. Como descobrir a causa do defeito? No caso da ponte, investigar a origem do defeito, né? A história, o que aconteceu. Será que foi um avião que bateu ali, foi um terremoto ou foi a corrosão? Chegamos à causa. E no caso da natureza, no que consiste a investigação? Onde está a resposta? Uma corrosão chamada pecado. E isso quem explica é a história inspirada, a Bíblia. Ela diz que não foi Deus quem causou esse problema, foi o pecado. Há uma resposta. E ela não depõe necessariamente contra o design. Ela apenas exige realmente uma investigação num outro campo da teologia para que possamos encontrar realmente a explicação para esse tipo de problema, não é? Bom, a outra revelação que Deus usou para me convencer de que realmente o criacionismo bíblico é a cosmovisão mais adequada, mais lógica e coerente, é a chamada revelação especial. Já que a natureza não é suficiente para entendermos quem é Deus, porque ela revela o designer, mas não mostra como é o designer. Como saber que Deus é amor? Que Deus é misericordioso? Só estudando a natureza? Não dá. Aliás, a natureza após o pecado, ela tem até mensagens truncadas ali. João 17:17, ali você conhece a passagem, Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia também é a verdade. Porque ela reflete o Deus que é a verdade. Porque ela fala de Cristo que é a verdade. Eu poderia ficar aqui algum tempo mais com vocês, mas não vou ficar. Vocês conhecem bem o tema. A arqueologia bíblica, né? Em anos mais ou menos recentes, tem sido uma tremenda ferramenta de Deus para convencer céticos que não aceitam a historicidade da Bíblia. Hoje é difícil mesmo. É bem mais difícil argumentar contra a historicidade bíblica do que a favor dela. Justamente porque a par dos arqueólogos têm descoberto uma série de achados aí, de evidências que apontam para o fato de que os personagens são reais, os lugares são reais, os relatos são reais. E se a base da Bíblia, a base histórica, o pano de fundo histórico é real, por que não só teologia? Por que separar as coisas? Então eu recomendo a vocês, se você não leu ainda, o livro Escavando a Verdade, da Casa Publicadora Brasileira, de autoria do Dr. Rodrigo Silva. Ele traz ali uma série de evidências, achados, uma linguagem bem acessível, né? E seria um bom presente também para pessoas que você conhece que não acreditam que a Bíblia seja realmente um livro singular e historicamente confiável. As profecias também me trouxeram assim um impacto tremendo. Me lembro bem quando eu estudei a primeira vez, Daniel capítulo 2. Que coisa tremenda. Ao descobrir que aquele texto havia sido escrito 500 anos antes de Cristo, né? Arredondando aí, e que traz toda a história da humanidade num só capítulo, em detalhes. Eu fiquei realmente admirado com isso. Como tenho ficado sempre, né? Nós vimos ontem profecias registradas ali há séculos, descrevendo a situação presente do mundo, né? Como isso é possível? Se alguém aqui já leu um pouquinho de Nostradamus, sabe como a coisa ali é totalmente mirabolante. Podem-se fazer várias aplicações, interpretações daquelas centúrias cifradas de Nostradamus, né? Mas a Bíblia não é assim, ela dá a resposta. Ah, aqui tem um animal, esse animal simboliza a Grécia. Pronto, resolvido. Ah, aqui tem um chifre, esse chifre é o primeiro rei. Pronto, resolvido. Não precisa ficar interpretando, né? Ela se auto-interpreta, assim é a Bíblia. Mas claro, que o principal argumento, sem dúvida, poderia e deveria ser o poder transformador da palavra de Deus. Eu, que estou aqui falando agora, para vocês, por exemplo. Minha família, a minha esposa, que também tem uma história de conversão muito bonita, isso só aconteceu porque este livro tem poder. Não é apenas uma coleção de curiosidades, não. Você sabe, coloca lá num presídio uma caixa de livros, O Capital de Karl Marx, ou A Origem das Espécies, de Charles Darwin. O que vai acontecer? Alguns presos vão aprender algumas coisas, né? Que nem são tão úteis assim também. Mas coloca lá uma caixa de Bíblias e você sabe o que tem acontecido. Vidas vão sendo transformadas. Por quê? O que acontece com esse livro? Você que nos escuta aí, pela internet. Mais um desafio, uma tarefa de casa para você. Tem uma Bíblia em casa?
faça apenas uma coisa, leia e depois me conte o que vai acontecer na tua vida. Abra, quem sabe, lá no livro de João, Mateus, começa a ler sobre a vida de Jesus e perceba o que poderá acontecer na tua vida mesmo. Eu falo porque eu experimentei isso. Não é apenas um livro, ela tem poder. A cada manhã que eu abro a Bíblia e leio, eu sou alimentado. E como dizer que Deus não existe se a gente fala com Ele todo dia e sente e sabe que Ele está ali, que Ele nos dá respostas. Repito, você não tem nada a perder se fizer isso, mas se não fizer e isso for verdade, você está perdendo tudo na sua vida. A última revelação ainda não aconteceu, e eu aguardo ansiosamente por ela, e eu creio que você também. Claro que Deus se revela pela natureza, Deus se revela pelas Escrituras, mas para Ele isso não basta, isso não é suficiente, porque Ele é um Deus pessoal, porque Ele é um Deus carinhoso, e Ele quer se revelar diretamente para nós. Assim como quando Moisés pediu, Senhor, mostra-me a tua glória, Deus se encontrou diante de uma situação complicada, se eu posso dizer assim, porque Ele queria mostrar a sua glória para Moisés, mas Moisés, num corpo de pecado como que nós temos também, ainda não podia ver a glória de Deus, mas Deus queria tanto fazer isso, tanto que fez, levando Moisés para o céu. É o que Ele quer fazer conosco também. Abra agora a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, e vamos ler aqui a última e maior revelação de Deus aos seres humanos, a grande revelação que Ele, mais do que nós, aguarda fazer de si mesmo, porque para Deus, eu imagino que seja, eu vou usar aqui antropologismos que certamente não refletem a realidade, mas para Deus deve ser angustiante ter que esperar aquele dia, ter que aguardar o relógio cósmico, ali os ponteiros chegarem ao momento certo que Ele marcou por sua providência. Não deve ser fácil, como não tem sido fácil para nós também aguardar, mas Ele promete aqui em Apocalipse, Ele falou isso para o seu querido filho João: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz, uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo, seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Eu gosto dessa palavra, o próprio, porque João aqui ele quis dizer o seguinte: olha, Deus, Ele mesmo vai morar com a gente. Se existe algo maravilhoso no céu, e há muitas coisas, não é? A maior delas é essa promessa de que um dia poderemos olhar no rosto do nosso Deus, um dia poderemos abraçar o nosso Deus. O outro texto é Apocalipse 22, e note como a Bíblia termina com essa tônica de esperança. A Bíblia inteira descreve situações tristes, a apostasia de Israel, a corrupção da igreja, a derrota de filhos e filhas de Deus, mas ela termina com a mensagem que Deus queria que nós guardássemos no coração. Apocalipse 22, 3 e 4, o último capítulo da Bíblia diz: já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Amém? Eles verão a sua face. Eu sei que todos aqui temos uma grande esperança que vai se concretizar naquele dia, uma cena, uma expectativa. Eu tenho a minha também, entre outras. Eu gosto de falar sobre isso para lembrar sempre disso também. Minha mãe, nós somos 3 filhos, e minha mãe, antes de me ter, sou o mais velho, ela teve um bebê, que se chamava Marcelo. Só que o Marcelo, lamentavelmente, a minha mãe teve complicações na gestação, e ele também, quando nasceu, teve outras complicações, e foram 4 meses de angústia, em que o Marcelo nem pôde ir para casa. Ele faleceu no hospital. 2 anos depois, a minha mãe engravidou novamente,
e me teve. Ela conta que quando eu nasci, ela pensava que era Marcelo de novo. A minha mãe não falava muito sobre esse assunto na nossa infância, porque eu sei que isso era muito dolorido, né, para uma mãe. E eu só pude compreender melhor essa dor quando eu fui pai. Mas o dia que nós estudamos a Bíblia juntos, eu tive o privilégio de dar estudos para minha mãe, foi o meu primeiro estudo bíblico, recém-convertido. Quando estudamos o assunto da ressurreição, e depois lemos, já crendo que Ellen White é a mensageira de Deus, lemos que o anjo guarda a sepultura dos bebezinhos, e quando Cristo voltar, ele vai tomar nos braços esse bebezinho e entregar para sua mãe. Vocês não imaginam como foi maravilhoso descobrir essa verdade. Então a cena que eu antecipo pela fé é essa. Eu quero abraçar Jesus, quero estar com a minha família diante dele, diante de Jesus, mas eu quero estar bem pertinho, no momento em que o anjo do meu irmão, o Marcelo, tomá-lo nos braços e entregá-lo para minha mãe. Não quero perder por nada nesse mundo, esse momento. Eu não sei qual é o teu sonho, mas eu sei que você tem uma esperança de reencontro de alguém que você perdeu, o sonho de ter sua família ali junto com você naquele grande dia. E eu louvo a Deus porque hoje eu tenho essa esperança, porque eu sei que eu vou conhecer meu irmãozinho. Ele seria mais velho que eu, mas eu vou ser mais velho que ele. E eu sei que algum dia, talvez num culto de sábado, diante do Criador do Universo, porque ele vai estar pregando, já pensaram nisso? Jesus pregando o sermão de sábado. Ao gesticular Jesus, o meu irmãozinho talvez puxe meu vestido e pergunte: mano, que feridas são aquelas nas mãos de Jesus? Que cicatrizes são aquelas? Você acha que eu vou deixar alguém falar para ele? Eu quero sentar debaixo de uma árvore com meu irmão Marcelo e dar um estudo bíblico para ele. Sabe, pastores, a nossa missão não acaba aqui na terra. Sabiam disso? Pastor não tem aposentadoria, sabia disso? Pastor é pastor para toda a eternidade, porque lá no céu nós seremos embaixadores de Cristo. Há planetas incontáveis que eu quero conhecer, com raças, com pessoas altas, lindas e super inteligentes, mas que não terão a experiência que nós temos aqui na terra. Eles não sabem o que é depender da graça de Cristo a cada momento. Eles não sabem o que é precisar do poder de Cristo quando você vai lá visitar pessoas que estão morrendo, pessoas que estão precisando de esperança. Ele não sabe o que é depender do poder de Cristo quando você precisa visitar um casal que está se separando e você tem que aconselhar esse casal. E você depende do poder de Deus para poder dizer palavras que vão salvá-los. Eles não sabem o que é isso, mas você sabe, porque você experimentou isso. E você será embaixador de Cristo, testemunha para sempre. Pessoas desses mundos vão se sentar ao seu redor e vão querer ouvir de você, da sua experiência. Já pensaram que privilégio? A terra será a capital do universo, e daqui partirão os mensageiros de Deus, os pastores e pastoras de Deus, que vão levar essa mensagem universal a planetas incontáveis. Eu quero fazer parte desse grupo. Você quer também? Quantos querem? Deus seja louvado. Que você continue essa missão que Deus te deu aqui na terra. Minha irmã e meu irmão, continue, porque ela é a coisa mais importante do universo, sabia? E ela vai prosseguir para sempre. Continue firme nesse ministério que Deus lhe confiou. E não esqueça do sonho que você tem no coração. Eu tenho esse meu sonho, você tem o seu sonho. Fique firme, porque um dia, muito em breve, ele será a realidade. Esta vida é o pesadelo, o céu é a realidade. E logo nós vamos mudar de endereço. Que Deus nos abençoe e nos dê um sábado muito feliz.